paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio que o Senhor me dá de mais uma vez poder transmitir a palavra dele. Sem delongas, abra sua Bíblia no livro de João, um dos 4 evangelhos. Vamos abrir um livro no tema, capítulo 19, e vamos ler o verso 30. A minha versão é um pouco diferente, vou ler uma vez, a igreja lê depois, e depois juntos nós vamos ler: o grito já foi dado, está consumado. Amém? Glória a Deus. Falhou aqui, ligo de novo. Maravilha. Diz assim a palavra de Deus: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito à igreja. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Todos juntos em nome de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Agora todos juntos vamos ler aí no 3, amém, igreja? 1, 2, 3. O grito já foi dado, está consumado. Que Deus em Cristo abençoe, tome seu assento. Aqueles que estiverem posse da palavra do Senhor, fique com o livro aberto. Quero agradecer também a vida do Coral Gerard, que não estava programado que nós vimos aqui, mas de repente um outro começou a dizer: você não vamos te ajudar lá. A gente não foi convidado, mas a gente já está junto. Irmãos, e o cara na semana, por favor, o coral vai cantar no domingo? Eu falei: não, o coral não vai cantar no domingo, não. Mas eu agradeço a Deus, porque é um time que o Senhor tem me dado para estar na frente. São jovens, moços, rapazes, muita obediência, servem ao Senhor em suas respectivas congregações, têm as bênçãos dos seus pastores para poder fazer essa obra missionária conosco. São todos debaixo da comunhão do Senhor e são jovens muito felizes. E quando começam a dar risada, é difícil para fazer barata, né? Como ter jovem é uma bênção. Eu fico feliz por ver essa obra concluída, ou semi-concluída, pelo menos do lado de dentro, que a obra do Espírito Santo começa por onde, irmãos? É por dentro, né, pastor? Tem que dar um conforto interno, a gente tem que ter a primeira certeza. Por fora a gente vai dando uma rebocada aqui, a gente vai dando ajeitada, não é verdade? E fico muito feliz de poder retornar a este lugar. Eu vim em 2 cultos aqui nessa igreja, há 7 anos atrás, quando a congregação era lá embaixo. E sempre passava por aqui a Bela de carro e via a obra aqui embaixo. Meu Deus, vai ser o que? Vai ser meu carro? Aí um dia eu perguntei, aí um pastor aqui, era pastor na época, ele falou assim: não, vai ser a igreja em cima. Eu falei: meu Deus, igreja monstro, né? Igreja grande, né? E por visto a congregação lá embaixo era muito pequena. Mas olha onde está a fé. Lá embaixo havia poucos crentes, mas hoje, se a congregação fosse lá embaixo, não cabia vocês aqui. Não é verdade? Então nós fazemos isso pela fé. Eu glorifico a Deus. A igreja está assim, está bonita. Parabéns, ministros, parabéns, pastor, pelo trabalho. Que Deus abençoe vocês, para que essa mocidade e os irmãos de nação, os irmãos possam fazer festas e jubilar diante do Senhor. Amém? Irmãos, me deram esse tema para ler e trazer uma mensagem hoje, e eu fiquei a meditar. Como me foi dado há 30 dias atrás, eu fiquei assim: falei: Jesus, que tema!
E aí eu fui pesquisar, fui conversar com Deus, fui ler bastante e fui conversar com o Senhor. Mas depois de uns 15 dias, eu comecei não só a orar e a ler, mas eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para essa igreja nesse dia 26? E eu fiquei feliz porque eu comecei a tentar alguns detalhes com relação à crucificação de Jesus. Estive aqui na sexta-feira com o coral, nós cantamos, e comecei a observar um pouco a palavra de Deus, ouvi bastante pregação, e fiquei a pensar: Jesus, em seu tempo, não tinha Twitter, não tinha internet, não tinha o Google, não tinha nada disso. Mas Jesus tinha muitos seguidores. Muitos. Esse negócio aí é ultrapassado, viu? Internet é ultrapassado. Quem começou esse negócio de seguidor aí foi Jesus. Sim ou não? Irmãos, muita gente seguia Jesus. Na verdade, eu fiquei assim também pensando e observando a palavra de Deus, que o microfone também é ultrapassado perto da tecnologia de Jesus. Porque Jesus, ele é dono da ciência humana, ele é criador do universo junto com o seu Pai. Esse negócio de ampliação ou de reverberação, para quem não sabe o que é reverberação, é a propagação do som sobre o ambiente. Nós temos Jesus pregando o Evangelho sempre nos montes, não é verdade? E sempre dentro da água, na praia. Sim ou não? O efeito de reverberação de quem está na praia e quem está na água traz um eco muito grande. O microfone para nós é ultrapassado. Jesus fazia tudo isso sem microfone. Sim ou não? Irmãos, o poder de propagação e a multidão que seguia Jesus precisavam ouvir a palavra. E se nós olharmos de uma visão periférica, sem o microfone, fica difícil da gente se comunicar. Mas Jesus, ele sempre estava a um nível acima ou dentro da água, o som batia sobre a água e fazia um poder de reverberação maior. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Como é que o pecador ia ouvir a palavra sendo que estava tão difícil? E muitas das vezes a multidão oprimia a Jesus, e Jesus falava aos discípulos: olha, me arruma um pequeno barco que seja, mas precisamos entrar na água, porque crente não gosta de se molhar, né, irmãos? Fala sério, estava chovendo hoje, eu vi algumas irmãs chegando por aí, de chapinha feita na cabeça. Por favor, sai. É, irmãos, crente não gosta, só toma banho, né, irmãos? Você precisa, né? Sim ou não? E Jesus, com toda essa sabedoria, começa a pregar o Evangelho, as boas novas. Mas não tem como falar um pouco da crucificação de Jesus sem falar de um profeta chamado Isaías. Para nós hoje, ele foi o maior profeta que falou sobre a vinda, os milagres de Jesus, acerca até do arrebatamento. Mas a função de profeta de Isaías, ele diz bem assim: ai de mim, porque vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Ele disse: ai de mim, porque vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não tinha uma vírgula de condição para poder falar de Jesus. Isaías não tinha mérito, não tinha status, ele não tinha um cargo hierárquico, ele não tinha nada. De repente, o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento esporadicamente descia sobre alguns homens e ali faziam deles homens cheios do Espírito Santo e se tornavam profetas. Havia uma universidade de profetas, a escola de profetas, aonde os pais eram profetas, indicavam seus filhos, que tinham o dom. Não
Eu quero dizer para você que é jovem, que tem seu pai pastor, que tem seu pai presbítero, sua mãe dirigente de oração, não é porque você é jovem que tem alguém dentro da igreja, você precisa também ser de Deus. Eu quero falar exatamente hoje com vocês, jovens. Não bastava, a Bíblia não disse, o pai de Isaías era profeta. Senhor, me ajuda. Não. Irmãos, nós temos a herança de Isaac. Vamos passear um pouco na Bíblia, no livro de Gênesis. Isaac sai do meio da sua parentela, assim como seu pai Abraão. Eu trouxe uma dúvida às orelhas. Fiquei feliz. Então, o que acaba acontecendo com Isaac, da mesma forma que Deus chama Abraão, da mesma forma Deus se manifesta a Isaac. Não fique pensando que nós iremos ter privilégios porque temos pais pastores, porque temos mães ministras do Evangelho. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor e precisamos provar para Deus que nós queremos fazer a sua obra. A mesma frase, sai do meio da tua parentela, porque eu te darei um lugar onde você prosperará, Isaac. Isaías é a mesma coisa. De repente o Espírito Santo de Deus começa a profetizar nos lábios de Isaías acerca do nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua perseguição, o seu julgamento, a sua crucificação e ressurreição. Como é que alguém vivendo tantos anos atrás consegue profetizar de alguém que ainda não nasceu? Espírito Santo de Deus, esse sim é capaz de nos revelar todas as coisas. Eu quero dizer a jovens, a senhoras idosas, cabelos brancos, se você não estiver na presença de Deus e gastar tempo para desenvolver o ministério de Jesus, você simplesmente vai receber sua salvação, não vai receber galardão. É necessário gastar tempo para desenvolver o ministério. Bom, Marcelo foi hoje me buscar, sexta-feira. Você tem que gastar tempo, irmão. Senão eu não teria vindo, o coral não teria vindo, esses jovens estariam aqui, irmão Ashla. Se nós não gastarmos o nosso tempo em fazer algo para o Senhor, vai ficar só no plano, só no projeto, só no pensamento. Mas Deus chama Isaías para profetizar acerca do nascimento, do ministério, crucificação e ressurreição de Jesus. Ele simplesmente gastou todo o seu tempo para falar de um só homem. Como é que você tem gastado o seu tempo, jovem? Em que coisas? Irmãs do ciclo de oração, a espada não vem passar. Obreiros do Senhor, como é que queremos desenvolver algo em prol do reino de Deus, para falarmos do Messias, se nós não renunciamos e privamos o nosso tempo e fazer isso ao Senhor? Isaías morre e deixa um livro e deixa um legado. E aí tem Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante como esses quatro evangelhos narram de maneiras diferentes os mesmos fatos. E eu quero afirmar que Isaac simplesmente num soldado que deu vinagre ao mestre. Foi o que vocês viram? Então vamos lá. Jesus, tendo muitos seguidores, o Sinédrio e principalmente os fariseus, ou raça
gente influente, gente que gasta tempo para fazer o mestre parar. Nós estamos hoje aqui e você acha que Satanás não gastou o tempo dele para que você não viesse hoje a esse culto? Será que alguém no meio da sua parentela, no meio do seu ciclo social, não está tentando te impedir que você venha aqui hoje? Alguém que está tentando forçar algumas leis para que a casa de Deus seja fechada, e algumas nações já sim são fechadas. Lamentavelmente, aí eles começam a tentar a pegar Jesus no contratempo, em algum tipo de palavra errada, em que o povo não pudesse imaginar que estivesse sido livre da lei. Mas era interessante, saía da boca dos fariseus a mesma palavra: respondeste bem, mestre. Eles não conseguiam pegar Jesus em suas palavras. Para ter exemplo disso, trouxeram a Jesus uma mulher que foi pega em ato de adultério, foi pega no ato. Pela nossa lei, é crime da cadeia de 6 meses a 1 ano. Perde-se muitas coisas, principalmente a guarda dos filhos, no flagrante. Jesus, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o que o Senhor diz? A Bíblia diz que Jesus estava abaixado, escrevendo algo sobre a lei. E a teologia nos afirma também que ninguém sabe o que era. Ele diz: pois bem, foi flagrante? Sim, foi. Aí pensa na massa da sociedade, todo mundo já sabia. O Senhor primeiro vai fazer o seguinte: não apedreja agora, não, vamos levar Jesus. Ele está influenciando muita gente, ele quer saber o que ele pensa acerca disso. Você sabia que tem muita gente que quer saber o que você pensa acerca de determinados assuntos, só pelo fato de você ser cristão? Eu acredito, como eu já tenho ouvido, que tem muitos cristãos que, infelizmente, dizem: cada um, ambos. É o que a Bíblia diz. Nós temos que afirmar em cima da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não nos afirma, nós temos que ter uma opinião formada dentro dos conceitos bíblicos e parâmetros dentro da palavra de Deus. Que história é essa de cada um? Trazem a mulher a Jesus. Aí fica aquela galera do contra, tudo em volta. Tudo bem, a lei diz isso, mas eu vou fazer uma pergunta. Aquele que nunca pegou, imagina a primeira vez. Jesus não estava dizendo acerca de pecados no plural, estava dizendo no singular, acerca simplesmente do pecado de adultério em cima desse texto. Irmãos, só gente adúltera estava em volta da adúltera para apedrejar ela. Por que eu posso afirmar isso? Porque todos eles são
ninguém faz milagre. Fiquei sabendo que ele levantou o paralítico do tanque de Bethesda. O anjo passava, agitava as águas, o homem não conseguia se levantar, mas ele disse assim: ó, perdoados são teus pecados, toma a tua cama e anda. Eu fiquei sabendo também que ele perdoou a mulher que foi perdoada de adultério. Fiquei sabendo que uma mulher que tinha fluxo de sangue por 12 anos simplesmente tocou em suas orlas e ela foi curada. Esse homem aí é poderoso. É desse homem em nossas refeições, no nosso café da manhã, na nossa casa, quando alguém senta na mesa com a gente. É desse nome que nós precisamos continuar falando. Na hora do almoço lá na empresa, tem maconheiros, tem espíritos, tem ateu, mas nenhum deles vai na estar conversando comigo. Ó, não pergunta nada pro Kleber, não, senão o Kleber vai começar a pegar na hora do almoço. Vai, irmãos. Eu não quero na minha. Vem falar de Jesus pra mim, eu sou obrigado a responder. Sim ou não? Você precisa influenciar, jovem. Igreja de Jesus, você precisa influenciar. Eu posso simplesmente virar essa palavra
fomos se firmando, se firmando, se firmando. Quando eu conheci minha esposa, eu era arquivista dela. Ela regia 2.000 votos. Era um lugar assim imenso, enorme. Eu carregava folhas para ela. Você não carrega as folhas, as passas para a gente distribuir no pessoal. E eu fiquei pensando, no cabo de 13 anos, e eu ficava ali lendo as poesias, as canções. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me use com canções que vão impactar esse país. Após alguns anos do meu casamento, Deus começou a me dar letras. Deus me fez canções que eu tinha esquecido, que em mim não foram investidos, em que em mim foram esquecidos, esquecidos tantos por mim, forçados por alguns para que eu desistisse. Mas eu estou aqui trazendo uma palavra de vida para você, liberando uma palavra nesse altar, para dizer a você que você precisa continuar, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi consumado e foi por você. Você não pode desistir dos seus sonhos. De repente, no livro de Marcos, capítulo 15, verso 20 e 26, fala que oferecem esse vinho ou vinagre. Algumas traduções eu tive precisando, tem alguma coisa errada aí que precisa ver. Não fala vinho, fala vinagre, mas vamos ao vinho, que a maioria diz vinho. Com mirra. Essa mistura era anestésica, diz o judeu. E Jesus não quis ser anestesiado, porque ele não aceitou. Sabe o que eu vejo quando Jesus diz não? Na primeira oferta que ele recebe para beber isso, as pessoas estavam dizendo para ele: olha, isso daí vai doer, e vai doer muito. Eu estou te oferecendo para que você se livre das dores. Jesus disse: não. Jesus se sujeitou em sentir dores por você. Ele não se importou em colocar uma cruz em seu ombro e dizer: eu vou carregar, não é por mim, é para fazer a vontade do meu Pai. Quando ele estava no Getsemane, ele disse assim: se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E eu não posso fazer. Você não está aqui igual Jesus quis que você tivesse um culto como esse, glorificando o nome dele. Leva ele a Pilatos. Quando trazem Jesus, já muito machucado, com a coroa na cabeça, apresentam ele a Pilatos. Pilatos logo ele saca. Ele começa a perguntar a Jesus se ele realmente é o rei dos judeus. Ele começa a pesquisar dentro da cultura, porque a lei era a lei de honra na época. Mas eles não podiam julgar segundo a lei deles, eles tinham que respeitar a lei dos judeus. Então, de repente, se mas o que foi que esse homem fez? Eles só estão falando que ele é rei, e que o reino dele não é aqui. Mas por que vocês estão tão incomodados? E
Ele ficou muito mais atemorizado, porque ele sabia, de alguma forma, que Jesus era rei. Ele era pecador, ele não conhecia, ele se conhecia no dia da pedra. Vou fazer o seguinte, então: açoite-o. Foi a ordem que Pilatos deu. E solte-o. Mas o que é que Jesus foi fazer na cruz se a ordem foi executada? Uma preparação da Páscoa permitia que Jesus fosse crucificado. No dia da Páscoa, não, porque isso traria um grande alvoroço. Temos que resolver tudo antes da festa. Articulado de uma malandragem tão grande que fizeram com que Jesus fosse levado. Tem que ser tudo antes, porque senão no dia da festa não vai dar mais. Fizeram de tudo, burlaram a lei, correram por trás. Pilatos diz: eu não acho acusação alguma sobre esse homem. Mas mesmo assim, levaram Jesus. Eu quero perguntar à igreja: o que é que nós devemos fazer, ou o que é que você é capaz de fazer para livrar um inocente? Quando você livra um inocente, a galardão do seu Deus. Quando você defende a causa do órfão da viúva, a galardão para você o céu. As pessoas hoje não estão nem aí no problema das outras. Ah, o problema é seu, Diogo. Por que, Diogo? Que fica parecendo uma gíria, é Diogo. E aí, Diogo? É Jonas. Jonas, você não é Diogo. Irmãos, Jesus é colocado em meio a dois ladrões. E havia uma cultura entre os soldados que, para antecipar a morte do crucificado, era quebrar as pernas. Vamos quebrar a perna dele. Mas Isaías disse e profetizou: nenhum dos seus ossos foram quebrados. O soldado olha para Jesus e fala: não tem mais nem o que fazer. Como é que eu vou quebrar a perna de um homem assim? Que quando olhou para Jesus, ele não havia formosura alguma. De tanto que Jesus apanhou. Não deram só uma sessão de 40 chibatadas. Deram 3 de 39. A última 40. Jesus botou um amor além por mim e você. Na cruz, no final, ele disse: eu tenho sede. E havia uma jarra de vinagre. O soldado espeta uma espécie de esponja, uma espécie de isopor, como diz a Bíblia, encharca e leva até os lábios de Jesus. Jesus tenta absorver aquele vinagre da melhor maneira possível, porque existia um plano espiritual até que ele dissesse: está consumado. Por que que ele falou não ao primeiro gole e na cruz ele aceitou? Haviam furado o seu lado, e quando furaram, saiu água e sangue ao mesmo tempo. Água e sangue, sim ou não? Jesus suportou até o último minuto. Jesus suportou por você até a última gota do seu sangue. Não foram quebradas as suas pernas, mas o
começaram a assistir o filme e se emocionaram de tal maneira. E o interessante do fato é que a maioria das pessoas não eram evangélicas. Se o incrédulo é capaz de se emocionar, de sentir a dor de Jesus, o que é você para rejeitar o sentimento que Deus tem tentado colocar no teu coração? Eu quero que a igreja fique de pé neste momento, se você não dá uma palavra. Está aprovando